é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação fala sobre as políticas públicas anunciadas pelo governo federal voltadas para as mulheres. E na aula desta quinta-feira, a coordenadora-geral do Ligue 180, Ellen Costa, faz um panorama histórico dessa política pública. Olá, cumprimentar a todos e todas que estão assistindo essa aula do Elas por Elas. Eu me chamo Ellen Costa. Eu sou coordenadora geral da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, do Ministério das Mulheres, e é um prazer poder participar e explicar um pouquinho hoje como funciona a Central, quando foi que ela surgiu, os momentos que nós passamos, e essa fase atual do governo Lula reeleito pela terceira vez, e o retorno dessa política tão importante para todas e todos nós, né? Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre esse panorama histórico. Eu queria colocar que a Central, ela não tem tanto material assim que a gente possa buscar para apresentar realmente quando foi que ela iniciou, como era vista anteriormente, os processos que ela passou até chegar no formato atual. Então, a gente busca algumas pesquisas que foram feitas, eu estou me baseando bastante aqui na pesquisa da Daniela Carneiro Nogueira, um TCC que ela fez, e ela fez esse TCC entrevistando as funcionárias da época, as servidoras públicas que trabalhavam lá atrás, desde o início até a gestão Dilma, né, Dilma Rousseff. Então, ela conseguiu montar esse panorama histórico a partir dessas entrevistas, e eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês. Então, a Central de Atendimento, ela inicia lá atrás, assim que Lula é eleito, em 2003, ele convida a ministra Nilceia Freire, nossa saudosa Nilceia Freire, para ser a secretária de Políticas das Mulheres. É o primeiro organismo que é criado, é ligado à presidência da República, e dentro da criação dessa Secretaria de Políticas para as Mulheres, na época, houve também a criação da Ouvidoria da Mulher, né? E essa ouvidoria, ela servia para solucionar problemas internos e também funcionava como canal de diálogo com a sociedade e recebia os relatos de violência. Então, paralelamente, a criação da secretaria e a criação da ouvidoria também estava sendo feita à época a discussão sobre a Lei Maria da Penha, né? O Brasil já tinha sido condenado no caso da Maria da Penha, e aí entre as condenações, o resultado é realmente a criação da lei, né? Então, a CPM, ela acompanhou de perto esses debates, e também, à época, estava ocorrendo a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, né, que foi em 2004. E dessa conferência, a sociedade já apontava a violência contra a mulher como uma questão relevante a ser enfrentada pelo Estado. Então, a SPM, perdão, à época, sentiu essa necessidade de criar um canal que pudesse informar as mulheres sobre os seus direitos e dar a elas orientações sobre a Lei Maria da Penha e disseminar as leis existentes, né? E dessa forma, a ideia de um serviço que viria a ser o Ligue 180 foi pensada no âmbito da ouvidoria e mais tarde também em conjunto
com a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que atuava dentro da SPM. Então, não existia naquela época nenhum conhecimento, nem expertise para poder montar um serviço como o Ligue 180. Dessa forma, a Secretaria das Mulheres buscou uma parceria junto ao Ministério da Saúde, que desde 1996 já tinha um serviço telefônico chamado Pergunte AIDS, né? E em 97 se tornou o Disque Saúde. Então, em março de 2003, voltando um pouquinho, é criado o Disque Saúde da Mulher, né, que era um projeto que contava com a parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, com esse objetivo de acolher e orientar mulheres vítimas de violência. E em novembro de 2005, surge a Central de Atendimento à Mulher, né, a gente usa a sigla CAM, e a partir de 2006, a SPM assume aí a coordenação dessa central. Então, assim, no momento em que começava a surgir o que hoje se configura como o Ligue 180, pensava-se em um serviço próximo ao que era o Disque Saúde na época, né? Servia apenas para prestar informações. E, além disso, antes da central, a então Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da época tinha como objetivo também a articulação de instituições. Então, com a criação do Ligue 180, essa temática de violência de gênero passa para um caráter mais executivo, né, da política de enfrentamento à violência. Então, a central, que começa como um projeto de parceria com o Ministério da Saúde, e apenas com o objetivo de prestar informações, ele passa a alterar essa lógica de funcionamento da própria Secretaria de Violência do país inteiro, e aos poucos ela vai incorporando também a função de receber denúncias, né? E aí, já agora, em 2014, o Ligue 180 ele incorpora oficialmente a função de Disque Denúncia, passando a receber e encaminhar denúncias, né? E, além disso, também havia toda uma articulação com o Ministério das Relações Exteriores para o Ligue 180 também ser utilizado e poder atender em outros países, chegou até 16 países à época, né? Hoje, o Ligue 180 ele é definido, segundo a legislação, como um serviço telefônico de utilidade pública, de âmbito nacional, disponível às mulheres vítimas de violência, que serve aí, no geral, para prestar informações sobre direitos, encaminhar denúncias, prestar informações sobre serviços, e ele deve estar disponível ininterruptamente, né? A base legal ela é configurada pela Lei 10.714, de 13 de agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar em âmbito nacional esse tridígito, né, que é o número telefônico 180 destinado a atender denúncias de violência contra a mulher. E essa lei de 2003 dava autorização às DEANs, né, e às delegacias de polícia civil, DEANs, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, né, para a criação do número telefônico, mas foi alterada em 2014, né, por essa lei 13.025, de 3 de setembro de 2014, que passa essa responsabilidade desse número para a central que atua ali dentro da esfera da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, né? E aí a gente tem, então, as atribuições do Ligue 180, elas estão definidas no decreto 7.393, de 15 de dezembro de 2010, assinado pelo então presidente Lula. E aí lá estão todas as definições do que é a central, que é muito além da questão só da denúncia. Então, ela recebe, registra relatos de violência, ela dissemina informações sobre serviços, por isso ela sempre tem que estar bem atualizada, e ela, mais importante ainda, consegue fazer o recorte sobre os dados específicos dessa violência, faz o recorte sobre agressor, sobre as vítimas agredidas, os tipos de violência, quem são essas mulheres, a região que elas vivem, que a partir do golpe que foi implementado em 2016, né, com o impeachment da presidenta Dilma,
A gente tem a entrada do Temer e, posteriormente, a eleição do Bolsonaro e, a partir daí mesmo, um desmonte, uma política de desmonte, que eu costumo caracterizar, que foi empregada por esse governo Bolsonaro, a partir do sucateamento das políticas públicas, né, para as mulheres, e tem aí uma redução contínua, do orçamento destinado para o desenvolvimento das ações, tanto a continuidade das ações que já vinham sendo implementadas, quanto o desenvolvimento de novas ações, o que acabou impactando o país inteiro, né? Então, a gente tem, a partir do governo Bolsonaro, o sucateamento da central de atendimento à mulher. Em 2019, é realizada uma licitação pelo governo Bolsonaro, a ministra Damares, à época, implementando essa política de esvaziamento mesmo do 180, eles adotam uma junção das centrais, Disque 100 e Ligue 180. Então, é feito um contrato, onde esse contrato ele foi centrado na redução de custos, e ele aglutina as duas centrais, não havendo aí o compromisso de indicadores voltados, por exemplo, para a qualidade do serviço que acontecia até então nos governos Lula e Dilma. Então, a gente passa aí por uma série de problemas que foram detectados agora nessa nova gestão, com essa junção desses contratos. Então, o que acontece? Nós temos hoje que o contrato ainda está vigente e nós estamos trabalhando para rever tanto a vigência do contrato como ele está agora, alguns aspectos, e também já trabalhando uma nova licitação, mas o que é que nós identificamos, né? O atendimento, ele passou a ser realizado de forma conjunta. Então, o que é que isso implica? Não existe hoje uma especialização da assistência que é prestada às usuárias que ligam para o 180, né? As atendentes que estão recebendo essas ligações, elas precisam lidar com múltiplas informações relativas a temáticas diversas e diferentes violações de direitos. Por quê? Porque elas atendem tanto os grupos vulneráveis que são atendidos pelo Disque 100, quanto as mulheres que entram em contato pelo Ligue 180. Então, quando você liga hoje, além da demora do serviço, porque com a redução de custos, foram contratados um número menor de atendentes, né, e um número menor ainda de especialistas especializados, que são os níveis de atendimentos que são prestados pela central. E aí você tem a perca da qualidade, você não tem um atendimento humanizado, e aí você perde, inclusive, a eficácia, a eficiência do funcionamento do serviço, ele acaba deixando de ser utilizado pela população, né? Então, o foco do atendimento prestado pela central do Ligue 180, antes de nós chegarmos, né, era mesmo a questão do encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes, com poucas iniciativas voltadas para a disponibilização de informações, de orientações e encaminhamentos para a rede de atendimento, né? As denúncias, elas são encaminhadas para diversos órgãos, né? Sem pactuação com esses órgãos, é necessário fazer uma pactuação para poder receber e a gente poder também monitorar, mas até o momento as pactuações são pouquíssimas, a gente tem que trabalhar com essa repactuação, e não existem realmente, de fato, os pontos focais em cada estado para que a gente possa estar enviando essas denúncias. Então, os ACTs, que são os acordos de cooperação técnica, eles não existem, não foram realizados. Esse formulário de denúncia, como eu coloquei para vocês, como ele é único, utilizado do Disque 100, é um formulário que foi pensado e construído por estudantes, mas que não tinham a vivência da política do 180, por exemplo. Então, é um formulário que ele foi criado mais para o 100, o que implica na falta de protocolo para o Ligue 180. Então, é um formulário único para todas as violações de direitos e para todos os públicos, né? E essa utilização de uma ficha unificada implica aí no encaminhamento
de um estado de denúncia que contém diferentes violações de públicos distintos, mulheres, crianças, idosos, população LGBTQIA+, enfim, dentre outros, que, por sua vez, é direcionado para diversos órgãos e serviços de atendimento, serviços diferenciados, redes diferenciadas de atenção. Então, esse extrato de denúncia, eu posso ligar e fazer uma denúncia só, e no mesmo extrato conter tipos de violações que precisam ser encaminhadas para Conselho Tutelar, Rede de Proteção à Criança e Adolescentes, CREAS, a Rede SUAS, as delegacias especializadas, enfim, quando você tem um extrato único desse tamanho encaminhado para vários órgãos, na verdade, acaba que essa denúncia não é de ninguém, né? Você encaminha para todo mundo, mas acaba se perdendo ali, porque acho que cada órgão tem um entendimento que o outro órgão deveria tratar, e a falta de pactuação com esses órgãos resulta nisso, né? Então, segundo o que é previsto na matriz de encaminhamento hoje existente, a Central Ligue 180, ela encaminha a denúncia preferencialmente, sim, para a DEAN ou para a Delegacia Comum, e não encaminha para os pontos focais, né? E algumas unidades federativas têm ponto focal, mas são poucas, e, em geral, são da Segurança Pública e do Ministério Público. Por quê? Porque era a política que era adotada nos governos do Lula e Dilma de fazer pactuações com o ponto focal da segurança e do Ministério Público. Segurança Pública encaminharia para os órgãos competentes do Estado, o Ministério Público vem mais como um órgão que ele vai monitorar, fiscalizar se essa denúncia está chegando, se ela está sendo atendida, e também para poder dar um retorno para aquele usuário, aquela usuária que fez a denúncia. Então, isso era feito anteriormente, 2019 até 2022, nós não temos mais essas pactuações com esses pontos focais, né? Também, atualmente, não existe uma análise e revisão do operador ou da operadora sobre a denúncia, mas somente o encaminhamento da denúncia dentro do grupo de violação, né? O que é que isso impacta em você ter extratos de denúncia sem elementos mínimos necessários para um encaminhamento de uma possível denúncia realizada, por exemplo, pelo Ministério Público. Então, nós já tivemos reuniões com membros do Ministério Público, com ouvidoras da mulher do Ministério Público, e elas relatam muito isso, que, por vezes, quando as denúncias chegam, acabam ficando sem encaminhamento, né, ou eles acabam arquivando essa denúncia, porque não contém os elementos mínimos necessários para se encaminhar. Então, virou um serviço que, de fato, ele não funciona, não é efetivo, porque ele não leva a informação necessária, ele não acolhe a mulher, e, no ponto que eles são mais específicos, que é a realização de denúncias, ele não dá o retorno daquela denúncia realizada, porque aquela denúncia não é levada para frente, digamos assim. Ela não é conduzida, aquele agressor não é investigado, por consequência, ele não vai preso, e aí você tem o desmantelo, que a ministra Cida Gonçalves fala muito, né? O desmantelo do 180, porque ele não é efetivo em nenhum dos pontos que ele se propõe a ser, né? E aí, além disso, não há um tempo pré-determinado ou critério de prioridade de urgência para o encaminhamento dessa denúncia. Como o contrato hoje ele é visado muito na questão de produção de números, mais uma questão quantitativa do que uma questão qualitativa, hoje se liga uma mulher sofrendo uma denúncia que está acontecendo naquele momento, hoje não, até final de 2022, nós já entramos, já fizemos essa alteração. Mas, quando elas ligavam, a atendente ela era obrigada a ouvir a denúncia, colher todos os dados necessários, registrar, porque aquele registro era importante para o pagamento, a execução do contrato, e só então é que essa usuária informa a necessidade, ou essa atendente informa a necessidade da usuária ligar para o 190, que é o serviço de urgência e emergência da Polícia Militar. Então, olha o impacto disso aí, o prejuízo para essa usuária, ela está ali naquele momento sofrendo uma violação, o risco à vida, que é um risco iminente, e ela perde tempo ali fazendo o registro da denúncia, porque tem que passar por um formulário, e
essa denúncia tinha um prazo para chegar aos órgãos, que podia levar de 12 a 24 horas. E aí, nesse prazo, infelizmente, essa mulher poderia já estar sem vida até que se conseguisse chegar a ela um serviço de socorro, né? Então, o 180, que foi disseminado nos últimos anos como um ligue denúncia, na prática ele não é um ligue denúncia, a informação correta não estava sendo utilizada, o serviço não estava sendo efetivo, o que impacta numa queda. A gente tem o estudo que nós já fizemos, um levantamento já agora em 2023, a gente tem uma queda no número de denúncias. Então, a gente faz um comparativo de 2016, que ainda 2015, 2016, governo Dilma, a entrada do Temer, depois Bolsonaro, e você vê uma queda tanto do número de ligações realizadas, quanto do número de denúncias realizadas, e aí uma falta de prestação do serviço, as mulheres pararam de utilizar, ou tanto mulheres quanto homens que podem ligar, eventualmente também fazer uma denúncia, pararam de utilizar o serviço porque entenderam que o serviço não funcionava, né? Então, é essa problemática que nós encontramos hoje, além de várias outras problemáticas, inclusive com as próprias atendentes, né, do serviço, elas não vinham sendo capacitadas, essa capacitação, ela precisa ser periódica, constante, mas não havia capacitação específica para o Ligue 180, para o atendimento às mulheres, a desatualização do banco de informações, as informações eram informações que elas não comunicavam ao público, uma informação mais dura, letra de lei, que por vezes a maioria das pessoas não vão entender. Então, a gente está trabalhando com essa atualização dessas informações. A gente achou uma desatualização também do banco de serviços especializados de atendimento às mulheres, e desde que quando iniciamos a gente trabalha com essa atualização, e a questão de assediadores, violadores que ligam para o 180 para estar assediando e violando as próprias atendentes. Então, assim, é um problema enorme, porque a maioria das ligações do Ligue 180 virou essas ligações e trotes de cunho sexual. Então, isso acabou impactando, inclusive, na saúde mental das atendentes. Então, aquelas pessoas que estão na linha de frente, precisando atender mulheres que sofrem violência, estavam sofrendo violência, né? Então, quando nós nos deparamos com isso, o sentimento foi de caos, de tristeza pelo desmantelo da política, de termos trabalhadoras sofrendo violações, num contexto que elas precisam, na verdade, de acolhimento também, né? Então, a partir do que nós encontramos, que esse desmonte já foi identificado já no grupo de transição, nos trabalhos de transição do governo Bolsonaro para agora o governo Lula, e a ministra Cida Gonçalves tem sido uma das prioridades da ministra essa questão da reestruturação do Ligue 180, que é realmente o serviço de execução direta do Ministério das Mulheres, né? É o serviço existente hoje, para além da questão das casas da mulher brasileira e as outras ferramentas que estão retomando aí com o programa Mulher Viver Sem Violência, né? Então, passamos a trabalhar com essa questão da reestruturação da Central de Atendimento à Mulher como uma das prioridades do governo Lula, como uma das prioridades da ministra Cida Gonçalves, e também como uma resposta às mulheres que foram mais de 50% do público, ou dos eleitores, que deram a vitória ao presidente Lula, né? Então, ele vem tratando muito disso, tratou disso na campanha, tratou na posse, e vem caminhando dessa forma, não só com a ministra, mas com os demais ministros do seu governo. Tanto que nós tivemos aí, em 8 de março de 2023, uma série de ações, né, foram mais de 40 ações pactuadas com pelo menos 29 ministérios do governo Lula, ações voltadas aí para todas as áreas que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida das mulheres brasileiras, né? E eu que sou coordenadora da Central, atuando dentro da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência como Mulher, eu e a minha equipe temos essa missão hoje de reestruturação.
Então, nós dividimos em alguns pontos principais em ações de curto, médio e longo prazo para poder entregar esse serviço reestruturado até o final do ano 2023, que é a nossa meta, o nosso objetivo principal. Então, como é que a gente vai voltar o funcionamento do Ligue 180? Como é que nós estamos trabalhando essa reestruturação da Central de Atendimento à Mulher? Primeiramente, a gente retoma o sentido da função de acolhimento, principalmente, e de informação, né? Por meio aí, então, da reformulação dos protocolos de atendimento, dos bancos de dados e das informações e disseminações de serviços. Então, a gente está trabalhando com um contrato hoje que é muito ruim, mas que nós estamos conversando com a contratada para poder melhorar dentro do que é possível melhorar, tendo em vista que nós temos algumas travas, né, travas, inclusive, contratuais, travas legais, né, que nós não podemos alterar muito, mas a contratada tem se colocado extremamente à disposição para poder melhorar minimamente esse contrato existente. Por que a gente não finaliza esse contrato e já parte para outro? Porque o serviço ele não pode parar, né? Ele é ininterrupto. Então, a gente tem aí que trocar o pneu do carro com o carro andando, digamos assim. Então, a gente tem trabalhado nessa melhoria, já iniciamos um ciclo de capacitações continuadas. Nós tivemos uma capacitação aí antes do Carnaval, explicando aí para as atendentes as principais violações que poderiam ser cometidas durante o Carnaval. Então, elas já tiveram essa capacitação, e nós temos agora um ciclo de capacitações que vão ser feitas de forma periódica. A gente tem que adequar para o formato do contrato hoje, porque elas não podem ficar muito tempo fora do atendimento, e a capacitação ela é feita enquanto elas estão na central realizando o atendimento. Então, como o serviço não pode parar e não pode ter uma queda de indicadores, uma queda das métricas utilizadas, que o contrato obriga que essas métricas possam ser atingidas, a gente tem que adequar essas capacitações, mas elas estão sendo feitas, inclusive, com várias temáticas que incluem aí públicos de vulnerabilidade que também entram para a questão do atendimento à mulher. Então, nós vamos ter capacitações voltadas, por exemplo, para a questão de acolhimento de mulheres indígenas, ou a questão do acolhimento de mulheres LGBTs, e assim a gente vai construindo, né? Então, a gente também está trabalhando com uma retomada da sistematização e da publicização dos dados. O 180, ele serve para receber esses dados, sistematizar, e esses dados poderem subsidiar políticas públicas. Então, ele tem esse aspecto na questão da realização da implementação da política pública, que a gente consegue regular isso junto à sociedade, inclusive. Nós vamos ter também, dentro da reestruturação, a questão da repactuação dos fluxos de encaminhamento com os pontos focais nos estados, como eu coloquei para vocês na questão do desmonte, não existe essa pactuação com a maioria dos estados da federação, e aí nós já iniciamos, na verdade, um diálogo, primeiramente com o Ministério Público, mas já tem todo um cronograma específico para reunirmos os entes estaduais, então, as secretarias de segurança pública de todos os estados da federação, o Ministério Público, e nós estamos incluindo aí também as secretárias estaduais das mulheres, né? Então, nós temos o entendimento, e aí são políticas trabalhadas em conjunto, que todos os estados precisam ter secretárias estaduais de mulheres atuando. Nós estamos saindo, já realizamos essa semana, do dia 12 de abril, ou do dia 11 de abril a 13 de abril, foi realizada um encontro, um Fórum Nacional de Organismo de Política para as Mulheres, né? O Ministério das Mulheres já deu o pontapé inicial, realizando esse fórum, e foi colocada a necessidade que essas mulheres, essas secretárias, gestoras estaduais, abracem, né, coloquem mesmo debaixo do braço para ir essa política, para a gente ir construindo junto, e elas nos ajudem a monitorar o serviço nos seus estados. Então, nós vamos ter essas repactuações desses fluxos de encaminhamentos,
quando enviarmos a denúncia para o Piauí, por exemplo, que é o meu estado, vai ter um ponto focal da segurança pública, vai ter a secretária estadual de mulheres, e se esse encaminhamento não for realizado e o órgão, por exemplo, uma DEAN, não começar a atuar, nós vamos ter o Ministério Público identificando, indo atrás dessa denúncia e ajudando a realizar esse monitoramento, inclusive fazendo o encaminhamento dessa denúncia, né? Para que nós possamos chegar na efetivação da política, que é a investigação e a prisão desse violador, atuando, inclusive, de forma preventiva aí a questão das violências e atuando de forma preventiva também a questão do feminicídio, né, que tem sido, infelizmente, uma mácula aí para todo o nosso país. Então, a gente também trabalha nessa questão ainda da reestruturação do Ligue 180, com a ampliação dos canais. Então, hoje você tem um Ligue 180 pelo tridígio, ligação telefônica. Quando nós chegamos, a gente identificou que o WhatsApp, ele era único para a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, então, tanto o 100 quanto o 180 só eram utilizados, só poderiam atender por um único canal de WhatsApp, né? Então, aquele sentido de juntar os serviços. Quando nós chegamos, identificamos a necessidade de separar as centrais também no WhatsApp, não só nas ligações, né? Por que que isso é importante? Porque nós estávamos perdendo dados que chegavam pelo WhatsApp, não era possível identificar quais daquelas denúncias se dirigiam ao 180 ou se dirigiam ao 100, por exemplo, por essa falta de balizamento, essa falta de formulação dos dados que foi implementada muito na gestão anterior, a gestão bolsonarista, que vinha com aquele sentido de desmonte, né, da política do 180. Então, nós lançamos no início do mês de abril de 2023, mais precisamente dia 4 de abril, numa visita da ministra central, nós lançamos o canal do WhatsApp exclusivo do 180, que nós vamos melhorando, vendo as necessidades que vão chegando, e a gente vai sempre trabalhando de forma a melhorar os canais. Então, hoje, o WhatsApp ele tem um número exclusivo, né, do 180, que é o 61 996 10 0180, né? Repetindo, é o 61 99610 0180, e aí você consegue ter um atendimento também pelo WhatsApp, com disseminação de informações, com a disseminação da rede de serviços do local que o cidadão ou a cidadã está pleiteando, e você também consegue realizar denúncias, né, pela chatbot. Nós temos uma chatbot, que é uma robozinha que faz ali um primeiro atendimento, né, a Pagu, nós batizamos ela de Pagu. Então, a Pagu faz um primeiro atendimento, e a qualquer momento, a usuária ou o usuário, eles podem entrar para ser atendidos por um atendente da central, né, no caso, através de mensageria. E também, para fechar aqui essa questão da reestruturação imediata, que nós identificamos o que precisaria ser feito de imediato, nós estabelecemos que só mulheres possam atender ligações do 180 no primeiro momento. Então, apenas mulheres atendem. Anteriormente, como é 100, 180, às vezes uma mulher que acabou de sofrer uma violência ligava para um 80 e você tinha a voz de um homem ali lhe atendendo. Então, isso aí, para uma mulher que acabou de sofrer violência, até por vezes revitimizador. Então, eu acabei de sofrer uma violência, o que eu não quero é ouvir a voz de um homem. E isso acabava sendo feito num canal que era para acolher essa mulher. Então, nós estabelecemos que só mulheres atendam mulheres, né? Existe também a questão de um bloqueio do número, como eu falei anteriormente para vocês, desses números que fazem ligação e trote de cunho sexual, nós estabelecemos um bloqueio desse número, né? Então, quando as atendentes identificam que se trata de uma ligação de cunho sexual, elas imediatamente apertam um botãozinho que vai bloquear esse número por 180 dias, e esse número nós vamos monitorar e fazer os encaminhamentos necessários, os encaminhamentos legais necessários, inclusive pactuando aí com o Ministério Público, para que ele investigue
né, quem são esses números e, enfim, proceda às aplicações legais necessárias, inclusive com processo a esses violadores. Colocar para vocês sobre a questão da importância do Ligue 180, né, que é esse canal que se configura como um instrumento de ação pública, em que o Estado, ele, materializado na forma do Ligue 180, ele organiza aí o relacionamento entre o poder público e a sociedade. Então, mais precisamente, ele organiza as relações entre as vítimas de violência e o acesso destas ao poder público, para que possam buscar assistência. E ainda é um instrumento caracterizado pela oportunização de participação individual, na medida em que mantém um relacionamento direto com as cidadãs e cidadãos, através da central, né, com contato aí direto com os indivíduos, que acabam contribuindo com a base de dados privilegiada para a formulação aí de políticas nessas áreas. Então, eu queria agradecer, espero que tenha ficado claro aí como é que a gente começou a pensar essa central, o trabalho que nós estamos fazendo hoje, que é de suma importância de reestruturação, porque é um serviço que chega em lugares onde outros serviços podem não chegar. Nós temos municípios que não têm delegacia, não têm centro de referência de atendimento à mulher, mas ela tem a oportunidade de poder contar com o Ligue 180, porque todo mundo tem um telefone, consegue ter um telefone para poder ligar. Então, daí a importância, né, de nós mantermos esse serviço, melhorarmos, qualificarmos, reestruturarmos, para que ele possa continuar atendendo aí vítimas e prevenindo, né, violações às mulheres de todo o país. Então, muitíssimo obrigada à Secretaria Nacional de Mulheres do PT, ao programa Elas por Elas, por essa participação aqui. Um abraço e até breve. Nesta quinta-feira, a coordenadora-geral do Ligue 180, Ellen Costa, fez uma abordagem histórica do programa e explicou os próximos passos para melhorar o atendimento às mulheres. Não perca as próximas aulas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.